Tá fazendo baralho completo? Estamos aqui. Sim. Então, Voltamos. rapidamente a gente já pensou num joguinho. E dessa vez a gente vai fazer... jogão. Isso aqui tá um jogão, gente. Opa! Adorei. Então, a gente tem experimentado fórmulas diferentes, né, para poder fazer essa consulta, né? Então, a vez passada, foi o primeiro encontro nosso aqui, era o feminino estava lá na Ana, o masculino estava comigo. Depois a gente escolheu montinho 1, 2 e 3. Acho que das duas estratégias a gente fez montinho 1, 2 e 3, né? Não. Uma vez foi montinho 1, 2 e 3 e a outra foi, eu fiz o jogo para uma moça que falou comigo no Instagram e você fez um jogo coletivo. Então, beleza. Então, hoje a gente vai fazer livre escolha. Eu faço um jogo aqui, a Ana faz um jogo lá, você escolhe quem você gosta mais. Não, sacanagem. Você escolhe quem é mais bonita. Você escolhe quem é mais bonita. Você escolhe quem não tá usando óculos. E coloca a cara. Você escolhe quem não tá usando óculos e ouve o jogo, tá, Brasil? Obrigada. Então vamos tirar no momento. Então, você vai escolher ou a Ana. Se a sua resposta está na mão da Ana, ou se a sua resposta está na minha mão. E a gente vai tirar 4 cartas, né? A gente vai contar uma história aqui. E assim, onde é que está essa minha resposta? Está com a Ana ou está com o Marcelo? Sintoniza aí, vê o que vem para você nesse momento e segura na mão de Deus, né? É aquela coisa básica, né? Então, assim, a gente aqui está fazendo um monte né? Tá aberto, não é um jogo individual. Se quiser um jogo individual, procura a Ana ou me procura para uma consulta, para poder ver como é que está a situação nesse momento, quais são as suas aflições. Aqui a gente traz reflexões. Então, pode ser que mesmo que a tua história esteja na minha mão, coisas que a Ana vai falar lá, tipo assim, putz, isso aqui também costura comigo. E deixa costurar. Não tem problema, né? O importante é a gente respeitar esse campo. E aí o que acontece é o que acontece. É isso aí. Combinadíssimos? Combinadíssimos. Explique então como é que vai ser, que casas que vão ter aí. Então, nós vamos fazer de novo 4 casas. Eu falo de 2, a Ana fala... não, 4 completo, né? Cada um vai falar 4. As 4 casas é sempre um bom número. A primeira casa representa qual é o meu chamado. Qual é a natureza desse chamado? O que a vida está me pedindo para fazer? A gente vai ver que... A gente nunca fez esse jogo, né? Esse jogo foi criado agora. Então, a gente vai descobrir que carta que sai, que história a gente pode contar respondendo essa pergunta. A segunda casa vai ser quais são os recursos que hoje eu tenho à minha disposição. E que já está comigo. Então, é a partir desse ponto que eu começo, porque eu já tenho essa habilidade. Beleza, preciso considerar isso. A terceira casa é quais são os recursos que eu preciso. Então, na 2 eu tenho, na 3 eu preciso correr atrás do que aquilo que a carta está representando. E no quarto é como eu realizo essa chamada, como é que ela se concretiza na vida, né? Então, é isso. Beleza? Muito bom. Beleza. Vamos lá, podemos? Deixa só eu pegar um outro oráculo aqui que eu vou tirar daqui. Eu fiz a mesma coisa aqui do lado de cá. Tirei 2, uma para você. Não aguenta, né? Ai, a gente é muito separados no nascimento, né? Que bonitinhos. Como diz a Edi, nenhum dos dois presta. A gente só usa a asa na festa do Aroche para disfarçar. Só para dar uma disfarçada, dar uma chavada. Vamos lá, então. Então, qual é o chamado? Qual é o chamado? Qual é a natureza desse chamado? O que é que eu tenho de recurso já na minha mão? O recurso que eu preciso trazer? Como é que eu atendo esse chamado? Opa, pulou uma carta aqui, hein? Carta que pula a gente olha, né? Sempre. 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 Carta que pula a gente olha, eu vou deixar ela aqui do ladinho, porque eu estava pensando, enquanto você estava explicando, eu estava pensando numa outra casa. Vamos ver o que acontece. Você começa? Começo.
E tirar uma de cada vez. Você falou 2, 4, já foi aqui tirar os 4 também. Né? Então, Eu acabei tirando as 4, mas aí a gente vai falando uma casa cada um, né? Ou você prefere sim. ler o teu jogo inteiro e eu leio o meu? Acho que uma casa cada um fica bom, Não, né? um de cada. Beleza. Gente, esse cabelo na quarentena, precisamos dar uma olhada nisso, né? Fazer uma hidratação, alguma coisa. Ó a raiz como tá, gente. Ótimo. Pelo menos eu cultivo cabelo branco, né? O que me ajuda, então. Eita, Nossa Senhora, gente. Senhor. Se eu te contar qual foi a carta que pulou, quando eu te contar, você não vai acreditar. Olha só, você precisa escolher um dos dois antes desse momento de caras e bocas. Tipo assim. Aí olha assim, não, eu vou escolher o Marcelo agora. Deu merda ali. Não, olha. Primeiro impulso lá atrás. É isso aí. Escolheu, escolheu. Assim, ó, abraça e vai. Uau, vamos, vamos. Qual é a natureza do chamado? Eu saí com um eremita aqui. Seu jogo também deve estar tiro, porrada e bomba, né? É. Tá. Eu tirei um Lenormand também junto, né? Fazer mês passado, mas enfim, vamos falar aqui primeiro da carta do tarô. A natureza Tá. do eremita, eu acho que primeiro tem um lugar de você se conhecer bem. Então você só pode ir ao outro depois que você foi para si mesmo. Uhum. Tem uma coisa bíblica, né? Dizem que lá quando você for pegar lá o momento que Deus falou com Abraão, do tipo, se você vai pegar o texto, vai ser, Abraão, larga a sua cidadela, abandona a sua parentalha, vá Uhum. para a terra de leite e Uhum. mel que eu tenho para você, algo parecido com Uhum. isso. A Uhum. palavra em hebraico que começa essa frase é ler lehá. E ler lehá significa vá para dentro de ti. Então, na verdade, a Tá. matéria que emana leite e mel não está lá no raio que parta, está nele, Tá. né? Então, quando a gente e aí tem um pouco do que eu falei aqui no começo, né? Percebe que chamado é esse? Uhum. Esse chamado você tem que olhar dentro de você. E aí vem cá, Ilumina que dor é essa, né? exatamente. Então, assim, por que eu estou ouvindo isso? Como é que eu me entendo dentro desse processo? O quanto que é legítimo esse caminho que eu quero trilhar? Estou fazendo isso com qual motivação? Uhum. Sabe? E aí Excelente. é legal porque o eremita tem um baralho especial que eu nem gosto muito, que coloca o eremita no alto da montanha, e sendo que tem um caboclo lá que fica assim tá aqui embaixo, tipo, estou quase chegando nesse eremita, né? E aí eu não gosto dessa carta porque quando você joga com esse baralho, você para pensar assim, quem sou eu? Eu sou o sábio ou sou aquele que está buscando o sábio? Tá. Mas, de qualquer modo, né, trazendo para esse lugar aqui, esse eremita, ele traz a lanterna. Então, o Uhum. eremita ele tem aqui uma luz. Então, talvez você possa até ser luz para alguém, mas antes de ser luz para alguém, você precisa ser luz para si mesmo. Isso, exatamente. Muito bom. Muito bom. Eu queria mostrar. Você já acabou? Posso falar? Só para complementar, né, eu peguei como o Lenormand para dar um acabamento aqui, saiu a carta da montanha. A carta da montanha fala das Uhum. grandes dificuldades, dos grandes desafios. Então, quando a gente pensa com a natureza do seu chamado e vem aqui a montanha, tem umas coisas que a gente autoajuda, né? E aquelas coisas do tipo, quantas pessoas morreram para tentar alcançar lá o Himalaia? Uhum. Então, tipo assim, não vai morrer no meio do caminho. Sim. E essa imagem simbólica de subir a montanha mesmo, né? Que é difícil, o ar fica rarefeito, você pensa em A montanha, né? desistir, Você tem que pega o se traço preparar. é isso. O weight, Eu ia né? O falar weight isso, manobra a exatamente. montanha. Exatamente. Né? Então, assim, existe uma Exatamente. montanha para subir. E a montanha para subir é o teu processo interno de aprendizado. Você chegar lá em cima e poder sustentar essa lanterna.
Porque quando você sustenta a lanterna lá em cima, você pode até ser um farol para quem está subindo, tipo assim, puta, a gente tem que alcançar aquela luzinha ali. Mas antes você precisa saber se você tem corpo para sustentar essa luz. Eu queria só mostrar a eremita do Nosotras Tarô. Aqui. Sim. Dá para ver? Dá. E queria falar sobre essa natureza desse chamado sendo quem se é, né? Não querendo ser outra coisa, assim. Isso é eu olho para essa... eu olho para essa eremita, essa mulher, né? Negra, provavelmente de tribo, com uma roupa muito característica, carregando essa criança de um jeito muito próprio, né? E sendo quem ela é, com a vestimenta que ela tem, com a cultura que ela tem, com a expressão que ela tem. Então, essa também é uma parte da conversa que eu tenho com quem às vezes me procura, porque eu digo, não faça isso querendo ser eu, ou não faça isso querendo ser outra pessoa. E não é porque a minha história se desenha desse jeito que a sua também vai se desenhar assim. Às vezes, pode ser que você tenha muito mais facilidade em algumas coisas do que eu e vá mais rápido em algumas outras coisas. Então, para esse grupo de mulheres que a gente está dando mentoria, a parte de recurso financeiro é muito abundante, já imediatamente muito rápida, né? Coisa que não aconteceu no IPFEI. Então, assim, entende um pouco a referência, inspire-se, mas a natureza desse chamado tem muito a ver com quem você é, com a sua expressão, assim, né? Aprender com alguém não significa ser alguém, né? Se tornar esse alguém. Então, me veio isso para quando eu bati o olho nessa eremita aqui da Nós Outras. Isso é fundamental, né? Porque às vezes você se inspira numa outra pessoa e você quer ser a pessoa ou quer ter um trabalho igual da outra pessoa ou você quer superar aquela pessoa, porque aí também, dependendo, né, rola uma birra. Você é você, é o seu trabalho, é a sua caminhada. Exatamente. Opa! Qual o chamado Vou falar aí? da minha primeira casa, então. Isso. Olha, eu não vou falar nada, sabe? Eita. Eu saí de 8 de ouros na natureza do chamado. O que me conta uma coisa muito interessante, que a natureza do chamado tem a ver com trabalho mesmo, né? Então, assim, não é um chamado do tipo, posso aqui fazer outra coisa e tentar fazer alguma outra coisa se der tempo. Não. É sobre o meu trabalho, o meu existir no mundo. Né? A minha disciplina, a minha dedicação, a minha tarefa, sobre o que eu me debruço, aqui eu dedico tempo, né? Assim, desse lugar mesmo, dessa disciplina direcionada, né? Dessa disciplina focada no aperfeiçoamento, no aprendizado, dessa coisa que aprofunda o que eu já sei, mas também sempre me leva para um lugar novo, porque se eu aprofundo, eu enxergo alguma coisa, eu aprendo alguma coisa nova e eu começo a ter a tranquilidade de experimentar. Então tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, que é quando olham para o Picasso, né, e para as obras do Picasso, e essa coisa que rompeu muito a história da arte, pouca gente se lembra que Picasso dominava, como poucos, a pintura clássica. Os modelos de luz e sombra, as proporções e todos os entendimentos clássicos da pintura, né? E foi só por isso que ele, então, consegue fazer algo que rompe. Sim. Né? Então, esse entendimento, assim, do aprofundamento. Mas aqui, para mim, está muito claro, assim, é sobre trabalho, é sobre construir realidade, não é um negócio que você pode fazer nas horas vagas. Para quem me escolheu, bem-vindo ao time, porque... E aí, na hora que você vê a carta que pulou, você vai entender muita coisa. E tem uma necessidade também de... Acontece isso muito com as pessoas que às vezes vêm parar na minha mão para fazer curso, né? Que as pessoas acham que vão fazer um curso comigo de 3 finais de semana e na segunda-feira seguinte já pode atender. Não. Estudar no caso, muito, não. Tem que ler muito, tem que testar muito, tem que... É isso. E não é estudar só tarô, né, Má? Assim, tem um encadeamento simbólico, né? Então, né? Então, ter outras eu referências, lembro de uma entender de pessoa uma vez símbolo. que fez contato, né? Exatamente assim, como é que você faz para não acertar? Não. Como é que você faz para acertar no tarô? Eu não entendi bem aquela pergunta, né? Como é que é isso?
Ele Tem que falou... acertar no tarô, né? Aí eu pensei, cara, tipo, vamos falar aqui, porque essa mensagem está trucada, né? Alguém fumou alguma coisa aí, que eu não sei se sou eu ou você. E aí eu entendi, né? Porque ele fez um curso de final de semana com um cara que durante 2 dias ensinou os 78 arcanos maiores, os 78 arcanos do tarô, e aí falou, tipo assim, vocês não precisam, seguindo o meu método, vocês vão acessar a sua luz interior, a sua sabedoria divina, vão abrir a sua intuição, não sei o que tudo mais, e vocês vão estar apto para trabalhar na segunda-feira. E o cara acreditou, né? E aí ele foi foi se candidatar para um site de atendimento, e aí quando ele passou pelo site, ele fez 15 mil perguntas, e a dona do site botou ele para fazer um teste com a pessoa que ele achou que fosse uma cliente, mas era alguém do próprio grupo, né? Uhum. Vê lá vê como é que ele joga. E aí ele saiu fazendo pergunta, porque é natural, né? Então, assim, mas você é casado, Sim. solteiro, você tá não sei o quê. Mas olha só, você está jogando carta, você não pergunta, só espera que você responda, né? E aí eu até botei, no dia seguinte apareceu um negócio, uma ilustração no Facebook, em algum lugar que eu publiquei no Facebook, no final das contas, que é um cara jogando prato, né? É uma cena de fundo, né? Então ele está no palco fazendo peripécia com prato, e aí tá todo mundo batendo palma, só que atrás dele tem um monte de degrau, onde tem um monte de prato quebrado. Então, assim, para ele conseguir alcançar aquela maestria, ele teve que quebrar muito prato, porque em algum momento, opa, escapou. Opa, e é isso. Então, 8 de ouros. Existe um aprendizado. Sim. Então, não é tipo assim, né? Não é tipo Nossa Senhora, né? Que apareceu o Gabriel dizendo, nossa, você vai ser mãe. É isso. Não, E eu estava contando essa história, acho que anteontem, que segundo a minha primeira chefe, assim, diretora de RH, se eu fosse a Virgem Maria, não tinha tido Jesus, né? Que o anjo ia chegar, eu ia falar, não, manda Deus vir falar comigo, que eu não vou aceitar mensageiro. Mas é isso, não é de uma hora para outra, né? Precisa entender o processo, ver o que vai acontecer, né? Assim, e se responsabilizar por ele, né? Acho que o 8 de ouros traz muito isso, assim, o quanto eu entendo e assumo que a minha realidade ela é construída e ela é melhorada a partir da minha ação nela, nas pequenas coisas, né? Eu gosto muito de dizer que amor também é decisão e que amor não sustenta tudo, né? Então, para você criar um relacionamento, para você ter um relacionamento, ali tem muita coisa para acontecer, tem muita decisão para tomar, tem muito cuidado para ter, tem muito carinho, tem muita decisão em relação a tempo, né, a todas as manifestações, etc. Então, precisa ter consciência, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar do 8 de ouros, em especial, porque quando eu coloco as cartas numeradas na árvore da vida, né, todo 8 está ligado a Sefirah Hod. Hod significa glória, e o outro nome de glória é Kavod. E aí você tem em hebraico aquelas palavras, né, que usam as mesmas consoantes, tem Kavod e Kaved. Então, uma coisa significa glória e a outra significa fardo. Aí o judeu fala, né, só alcança a glória aquele que carrega o fardo. Então, fala sobre responsabilidade. Então, você tem que ser responsável, você tem que assumir a responsabilidade pelo caminho que você quer trilhar. E aí é dar duro mesmo, é carregar o fardo. Excelente. Não é só o céu se abre, e aí tudo, né, magicamente acontece. É isso aí. Então, a natureza do Muito bom. chamado garimpa, né, trabalha, lapida. Exato, exato. Põe isso no mundo, né? Assim, tem isso. Tem esse lugar bem virginiano, inclusive, né? Bom, eu gosto muito do 8 de ouros, porque, enfim, conversa muito comigo que sou de um signo de terra e o trabalho é muito significador para mim, né? Então, eu gosto muito dessa carta. Beleza. Quais os recursos que já tenho? E aí, saiu o 9 de copas. 9 de copas do... Para você sair um eremita com 9 de copas. E 9 de copas. E aí, hoje de manhã, eu publiquei uma coisa no Facebook, que a contracapa de um livro budista chamado Quando o Chocolate Acaba. Achei ótimo isso. Achei curioso o título, me explica.
E Tô aí, procurando o 9 de copas aqui no Wait, tá? tá. E aí tá escrito lá na capa do livro, né? Eu peguei a frase, o texto e publiquei no Facebook, que o chocolate, como todos os nossos prazeres e como todos os nossos problemas, é impermanente. O chocolate vem, o chocolate vai, o chocolate desaparece. É natural. Quando você quando você puder entender isso, sua relação com o chocolate poderá mudar. Quando aceitar esse fato com grande facilidade, ótimo, tô tentando ler sem estar com óculos, né? Então, Era isso que eu ia falar. Você não tá meio cego, não? Por que que você tá lendo em outro idioma? O que que tá acontecendo? então, agora melhorou bastante. Eu estava quase um processo meio. Tá, vida. Então, tá, Quase palavra, uma a psicografia. mancha aparece tal palavra. Então, vamos lá. Então, em última análise, não se pode confiar em chocolate. Chocolate não está com você para sempre. Quando você o desejar, não estará lá. Quando você não desejar, o chocolate aparece bem à sua frente. Todos os prazeres são transitórios. Eles são assim. Se você busca por felicidade, faz com que você se apoie emocionalmente no mundo dos sentidos. E haverá muito sofrimento. Porque você não tem domínio sobre o mundo dos sentidos, nem controle sobre a impermanência. Aí segue mais um pouquinho. O que eu acho Tá. importante nesse processo aqui, quando a gente fala sobre atender ao chamado, é você ter consciência que esse chamado não vai ser a realização da sua vida. Cada coisa, Tá. cada coisa tem o seu determinado quadradinho. Então, você precisa estar muito bem ancorado, muito bem. Aquilo que a gente fala, eu gosto de brincar, né? Que as pessoas ficam lá procurando a outra metade da laranja, né? Então, assim, cara, não. Né? Então, Tem uma ótima que é a laranja costurada num limão, né? Forçando assim a metade. Eu achei ótima essa que eu vi essa semana também. o que você já tem? Né? E é importante, né? Que é o 9 de copa, junto com a carta da chave. Você primeiro precisa encontrar em você essa plenitude, essa realização, para você poder transbordar essa taça para o outro. Está lá o O 9 do 9 Wait. copas no weight. Ele está lá bonitão no meio dessas taças todas aí ao redor dele, né? Então tem um lugar aí de uma certa imponência, um certo orgulho, uma satisfação. Mas é Sim. importante que ele não esses troféus, né, que ele está atrás dele, né? Que são taças, né? Vamos colocar como se Uhum. troféus assim. Isso vai, né? É o chocolate. E as pessoas mal sabem que você aproveitou o intervalo para roubar um chocolate e comer uma broinha aí no meio do caminho. Então, é isso. Então, o que ele está falando é que. E aí volta aquele lugar, né? Assim, por que eu estou querendo atender esse chamado? O que tem esse trabalho social? Uhum. Ele está querendo cuidar de uma dor que eu tenho. Então, eu Uhum. preciso primeiro olhar para essa dor. Primeiro, eu preciso estar na minha taça. Eu preciso entender que esse chocolate vem e vai. Ele pode estar com a boca sedenta para o chocolate. Ele pode pegar um chocolate que nem está tão bom assim. Uhum. Então, primeiro, né, o que eu tenho hoje? Eu preciso, para poder atender esse chamado, atender esse eremita, né, porque a gente está sendo uma sequência de história. Então, Uhum. se eu tenho o chamado ao eremita, eu preciso estar nessa plenitude, nesse lugar de, ok, né, agora eu estou pronto para dar, para me doar, para fazer alguma coisa Uhum. pelo outro. Muito bom. Tem um jeito carinhoso de olhar para esse 9 de copas, nessa que eu quero juntar nessa casa. O que você já tem de recurso? Me parece que quem escolheu o seu jogo, né? Quem escolheu você, me parece que já tem recurso emocional para dar esse passo, Sim. né? Já tem minimamente as coisas emocionais organizadas, né? Em si, para dar esse passo. Então, precisa ganhar segurança sobre isso. Precisa acreditar, Que é o né? fato de ter certeza que você tem a chave. Isso, A chave está na tua exatamente. mão, né? A chave que abre, a chave que fecha, a chave que é a solução. Sim, e é interessante que também é uma coisa que eu digo muito para quem está nesse processo, que é faz alguma coisa com o que você tem agora, né? Porque a pessoa que precisa do que você tem agora, ela também chega, né? Então, se eu pensar em, por exemplo, vou pegar alguém com muito mais experiência do que vou pegar a Anitta, né? Que é uma das minhas inspirações, assim, é uma mentora para mim também no feminino. Então, a pessoa que precisa do que a Anitta tem para entregar, vai chegar para ela.
E a abordagem da Anitta, ela é significativamente diferente da minha, né? Assim, uma A Anitta experiência é a muito... cantora. Anitta Gomes. Não, Anitta Gomes. Anitta. Bem perguntado. A Anitta Gomes. Não, anfitriã de círculos de mulheres, models de bênção do útero. A Anitta, incrível, assim, uma puta terapeuta, enfim, transpessoal, etc., que foi a pessoa que, né, me pariu nesse mundo, vamos dizer assim, era minha sócia na Crisálida. Então, e tem uma abordagem muito diferente da minha. Então, a pessoa que precisar da Anitta vai chegar para a Anitta. A pessoa que precisa de mim, que tem uma abordagem um pouco mais relacionada à aprendizagem, à educação, que sou um pouco mais pragmática em algumas coisas do que a Anitta. Quer dizer, é como se a gente se completa muito, né? Eu e a Anitta, quando a gente está juntas, assim. Quem precisar dela vai chegar para ela, quem precisar de mim. Então, se eu fosse esperar ter sei lá, a Anitta tem 15 anos de experiência. Se eu fosse esperar ter 15 anos de experiência para poder fazer alguma coisa, mas também de onde eu tiro a experiência? É meio, né, o mistério de Tostines, assim, né, as pessoas... E aí, se eu olho para alguém que está começando agora, o que eu digo é, faz o que você tem, com responsabilidade, com muita qualidade, assim, né, com muita consciência, mas começa a dar os passos para fazer algo, porque não adianta também só você receber e não fazer nada. Né? Esse movimento, ele não acontece. Então, gosto de olhar esse 9 de copas como acredita um pouquinho mais em você e, né, Eu fiz a leitura do que não precisar ter essa taça inteira, né? Mas é correto, né? A casa é o que você já tem. Então, assim, você tem na sua taça, isso, você já tem que oferecer. A sua taça já isso, está cheia de alguma coisa. Então, isso, é essa coisa que você tem dentro da taça, você tem para oferecer agora. isso. Que daí vai combinar com a carta que saiu para mim, inclusive, Opa! assim, no meu jogo. Porque, para quem me escolheu, o que é que você já tem de recurso? Um 6 de ouros. Então, eu achei essa narrativa muito interessante, porque, assim, a natureza do teu chamado é um 8 e você já tem um 6. Então, você vem de um lugar, de fato, anterior. E quando eu olho para essa carta, tem vários jeitos da gente olhar, mas, assim, o que me levanta é que a pessoa, ela, embora ela precise, né, estudar, aperfeiçoar, etc., pela natureza do chamado, ela vai fazer algo com que ela já tem, que é essa capacidade da entrega. Então, para quem tá lendo o meu jogo, né, é muito interessante, porque me parece que a pessoa que está lendo o seu jogo tem o recurso emocional para isso, e a pessoa que está lendo o meu jogo tem algum recurso para isso, mas já tem a disposição do compartilhar, né? A gente pode pensar em generosidade, a gente pode pensar em abundância, a gente pode pensar em 1 milhão de coisas, assim, mas o que ela precisa se debruçar sobre já está aí. Então, não é nada que vai chegar de novidade dizendo, olha, aqui. Não, já está instalado. Né? Quando eu virei esse 6, eu falei, opa, não está tão difícil assim, né? Nesse sentido. Bonito. E é legal isso, né? Porque aí, de novo, tem essa coisa do 6, que é esse homem que oferece, né? Ele já tem o que oferecer. É um pouco a mesma coisa desse 9 de copas aqui. Uhum, muito parecido. E são É que duas para cartas de mim, ouros, né? acho que tinha travado um pouquinho, falei em cima de você. Posso só terminar de falar a frase? Não, acho que a grande diferença, assim, né, sobre o que a gente está lendo é que, nesse caso desses 6 de ouros, eu fico com a sensação de que a pessoa já tem o tema. Enquanto uma tem recurso emocional para sustentar, né, no caso do 9 de copas, essa pessoa que está lendo esse jogo, ela já tem o tema dentro dela. Os dois outros naipes são quais? Meus 2 outros naipes Não, das próximas cartas? as duas outras cartas são de qual naipe? Tem naipe aí variado? Tem. Tá. Tem. Tem, mas eu não vou contar agora, né? Não, sim, só para ter atenção. Sim, tem naipe variado, que vai fazer bastante sentido também, mas é isso, assim, numa leitura muito cirúrgica, é dizer para quem está ouvindo o meu jogo que, assim, o tema já está aí. Você já tem ele instalado para doar, para dividir, para entregar, né? Então, procura nas coisas que você já conhece em você.
e que você faz não necessariamente para trabalhar. Então, tem duas perguntas que eu acho ótimas, assim, que é o que você faz com muita facilidade, né? Que são perguntas de trabalho de coaching, etc. O que você faz com muita facilidade e o que é que o mundo te pede muito para fazer. E eu colocaria uma terceira pergunta, que é o que você gosta muito de fazer, mesmo que não tenha utilidade, mesmo que não esteja no lugar da função, né? Então, muito provavelmente isso vai te contar sobre o que já está instalado em você. E aí você começa a procurar por aí. É isso. Por que você riu? Não, pensei bobagem, mas enfim. Você falou que você gosta de fazer, mas não serve para nada. Eu fiquei pensando em mim. Aí você é besta, né? Coloca a língua na ponta do nariz. Tipo assim. Alguma coisa, né? Com um pouco mais de, não sei, de recheio. Palhaço. Mas é isso. Então, a natureza, esse 8 já tem um 6 aí dentro, né? Ele já passou pelo 6. Então, já tá Eu aí. gosto dessa coisa, dessa escalada, né? Quando você pensa nas cartas como Sim, sequência, é bem isso. sim, sim. O que essa pessoa que está do lado de cá, quem me escolheu, o que precisa? Precisa de um 2 de paus. Eita! Gosto. Já vou pegar aqui. A Ana vai mostrar o 2 de paus lá no Eight. No Eight vai ter um cara que está na beira da bancada lá da sacada do seu castelo, está com um globo na mão e está olhando para o horizonte. E aí existe uma interpretação para essas cartas. O que eu gosto de falar do 2 de paus é sobre motivação. Então, por exemplo, eu não trouxe o alquímico para cá hoje, mas eu adorei, porque uma das coisas que me chamou a atenção no alquímico é que o 2 de espadas, o 2 de copo de... o 2 de paus é exatamente a visão que eu sempre tive dessa carta, que é o as de paus é a mão que carrega, né, que vem aquela nuvem carregando lá o bastão. E aí, no alquímico, esse bastão é uma tocha, e aí no 2 de paus eu tenho simplesmente um bastão no chão que um encosta um no outro. Então, há 20 anos atrás, lá na época do Orkut, as pessoas resolveram fazer lá o Orkut Tarô. E aí, onde cada pessoa escolhia uma carta, ou foi sorteada, não lembro agora, e fazia a sua ilustração. A minha ilustração do 2 de paus era exatamente um fósforo encostando no outro, e eu falava, né, dividir a chama, né, share the flame, porque quando você engata ali, aí tinha uma sequência de palitos na sequência, então você encostou, sai queimando tudo. E aí eu acho que o que a pessoa precisa nesse momento é coragem para botar a cara no mundo. Até porque a carta que veio do Lenormand é o livro. O livro fala de estudo, o livro fala de segredo, tem algumas coisas que a gente pode considerar aqui, mas existe algo curioso na ilustração das cartas, porque alguns baralhos do Lenormand colocam um livro aberto e outras colocam um livro fechado. Deixa eu ver, deixa eu pegar o que eu tenho aqui, peraí. E aí a falando. questão aqui é quando eu olho esse livro fechado, é que eu preciso abrir esse livro. Você precisa, com esse 2 de paus, você precisa se jogar no mundo, você precisa se pronunciar, você precisa confiar no que você pode fazer. Você precisa dar o primeiro passo. Essa chama que eu engatei aqui para poder fazer lamber o resto, né? A minha sequência de fósforo. Né? Então, pensa aquela sequência de dominó, né? Que as pessoas colocam aqui. Tem um monte de livro fechado aí também no teu. Né? Mas há um monte de livro fechado aberto, porque às vezes, quando você fala desse livro fechado, é exatamente isso, né? Que você fala do ocultamento. Você tem um livro ali, mas você não sabe o que está escrito, porque está fechado. Então, você precisa abrir esse livro. Então, você precisa abrir o seu livro na vida para que as pessoas possam ler o que você tem. Para que as pessoas possam acessar o seu 9 de copas. Total. Eu tenho vontade de fazer uma contribuição específica, que é talvez esse primeiro passo seja decidir que bastão que você quer pegar, né? Pode ser que existam alguns caminhos, e aí precisa tomar essa decisão, que fala um pouco, né, sobre aquela terceira parte lá, né, que a gente começou falando no primeiro vídeo, mas fala de tomar a decisão, de falar, bom, eu vou escolher isso,
eu sei que quando eu escolho algo, eu desescolho um monte de coisa. Fundamental, né? Porque assim, é isso. Quando eu estou no meio dessa encruzilhada, que eu não sei para onde que eu vou, pode ser muito confuso. A partir do momento que eu coloco o pé em uma das direções, agora é Isso, aquilo. Se você pega aí isso. a tua carta, esse cara está segurando o globo na mão. Ele sabe o Total. que ele quer. Isso aí. É isso aí. E aí eu queria só dar essa contribuição. Talvez o primeiro passo e essa ação, né, seja decidir que livro que você pega da pilha. Sim. Assim, né? Também tem isso, assim. Se a gente for juntar os encadeamentos simbólicos, você fala, bom, que de Qual todos livro está esses, qual pedindo é o para que ir eu com pego? você? O quê? Qual livro está pedindo para ir com você? Qual livro está pedindo para ir com você? Boa! Qual livro está pedindo para ir com você? É isso aí. E tem livro que pede para ir comigo, tipo, na livraria, por exemplo. Eu tô lendo aquele do Dunker que eu te mandei, o Reinvenção da Intimidade. Eu Uhum. tenho aquele livro, deve fazer mais de 2 anos, assim, porque ele gritou dentro da Livraria Cultura e ficou quietinho. E aí, enfim, eu tô passando por um processo pessoal na quarentena muito forte. E uma vez também eu estava no consultório e a sensação que eu tive é que ele olhou para mim e falou: e viu, é agora. E fez todo sentido ler esse livro nesse meu momento na quarentena. Assim, é Não é legal impressionante. você falar isso, porque eu estou me segurando para comprar um livro. Eu, tipo assim, eu não vou ler esse livro agora, eu estou com um monte de livro para poder ler. Então, se eu não Não, comprar, não. Se você pode, você compra, porque chega uma hora que ele fala, ha! tô aqui. Ele só precisa estar na mão, porque, por exemplo, foi no meio da quarentena. Também um dia fui no consultório, tal, não sei o quê, e foi isso. Ele viu, querida, é agora. Se eu não tivesse ele, não teria acontecido, né? Então eu também, Para você enfim, dentro é da que a minha relação cultura, com e o tem livros livro gritando com você. Ana, 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 tem essas relações atemporais. E eu comprei uns, inclusive, na verdade eu ganhei, né? Inclusive eu comprei uns e eu ganhei uns de Dia das Mães. Um deles eu vou ler um poema hoje. E aí estão chegando aqui em casa, né? Aí meus filhos me deram ou eu recebi e aí eu fazia assim: ai meu Deus, os livros do consultório não podem ver que isso está acontecendo. Ai meu Deus, porque tem uma fila e eu tô comprando outros. Não pode. Muito louca, né? Enfim, Ana, que é é isso por aí? aí. Mostra isso aí, Ana. É, Ana, tô falando com você, Ana. Volta para cá, Ana. É, Por quê, Ana? eu escuto essas coisas. Bonito, né? A senhora aqui, a gente esperando e a senhora furando fila. É meio isso. Vamos lá. Bom, que recurso que você precisa trazer? Ah, não, eu tenho. Ah, não, já falei. O recurso que você precisa trazer, então, tá aí. Sou eu que falo agora, né? Como dizia minha mãe na mesa que a gente jogava tranca e buraco, geralmente quem pergunta, né? Bom, para quem escolheu o meu jogo, o recurso que precisa trazer é o pajem de espadas, né? Então, gosto muito de fazer essa ponte com esse seu 2, né? Porque é como se o 2 ele já tivesse começado algo, então precisa, né, tomar essa decisão. E para mim, a hora que eu virei esse pajem de espadas, veio muito esse lugar do, ok, precisa aperfeiçoar, encontrou o recurso que está dentro de você, né? Encontrou o tema, cara, pega isso e essa é a missão, sabe? Pega a tua cabeça e põe para trabalhar nisso. Planeja, olha, experimenta, vai, ainda que você carregue um pouco a espada de outra pessoa, que tenha mais experiência que você, como um cavaleiro, por exemplo. Mas assim, pega isso e vai. E tenha a coragem, a disponibilidade e a vitalidade de ir, né? De assumir esse lugar e de abraçar esse lugar. E com essa alegria também. Para mim, o Pajem tem um pouco disso, né? Com essa alegria, com essa jovialidade, com esse entusiasmo. Mas Então, eu acho que antes de qualquer outra coisa, é entender que é um campo de batalha, né? Então, por isso você está com a espada na mão. também. É um jeito de olhar. E fico com vontade de dizer também, trazer um pouco mais de atributo masculino para dar forma para isso. Porque a gente vai falar da espada, que é fálico, vai falar do mental, quer dizer, também vai falar de alguns outros símbolos, que daí eu fico com vontade de dizer, olha, traz um pouco mais de pragmatismo, traz um pouco mais de planejamento, né? Traz um pouco mais de atributo masculino combinado com movimento mental para isso, para enfrentar a batalha. É uma excelente visão, assim. Porque o pajem é um aprendiz também, né? Então, assim, essa coisa do não se intimide de procurar o conselho de alguém que saiba mais do que você.
Isso. Isso aí. Porque às vezes a pessoa acha que é só comigo, com o meu talento, não sei mais, eu não vou perguntar, não vou questionar, porque se eu Imagina. pergunto para alguém, alguém vai. Pergunte, peça, né? Imagina. É melhor. Se tem alguém já Converso com você até hoje, converso com a Edi até hoje, né, sobre tarô, falo com a Miriam sobre constelação, falo com a Anitta sobre feminino, assim. Até hoje levo para essas pessoas que pisam nessa terra antes de mim, né, nesses Aham. assuntos. Até hoje levo questões assim para aprender, né, assim, o tempo inteiro, a vida inteira. Muito bem. Tô rindo agora, parei para prestar atenção na minha quarta carta, né? E das analogias que eu já faço sem querer e estão aqui. Então, Hum, como é que eu realizo esse chamado? hum. Estrela. Uau! E essa estrela aqui é mais bonita. Jesus amado. Nossa, que estrela linda. Olha esses jarros que ela entrega. Uau, E, nossa, fiquei toda arrepiada. e é legal porque se você pegar, por exemplo, você está pegando a estrela aí, aproveita, pega no Wait, pega a estrela e pega o eremita, por favor. O eremita no Wait também? É, Eu peguei a estrela no Nós Outras, que eu gosto muito, muito, muito dessa sim. estrela, porque uma das taças ela bebe. Eu acho tão bonita essa imagem. Vou pegar, vai falando. Porque a grande questão de alguns baralhos, né, que assim, e principalmente no Wait, você tem a lamparina, não tem uma vela dentro, tem uma estrela dentro da lamparina. Então, É verdade. quando eu olho essas duas cartas juntas, eu não sei como é que fica na tela invertido, né? Mas enfim, a primeira é essa, depois. Não, dá pra ver, dá pra ver. Pode mostrar. Então, é Uhum. como se a estrela que estava aqui dentro da lanterna, ela alça o céu. Nossa, E que aí, lindo, né? eu coloco muito que, e é engraçado isso, né? Que eu falei assim, porque você está subindo a montanha, você está vendo aquela luzinha ali para você poder alcançar. Quando eu falo da Uhum. estrela dentro do tarô, eu também falo da estrela dos navegadores, né? Então, o que era isso no passado? É eu saber que eu tenho que ir para a Índia e eu tenho uma determinada constelação que eu miro naquela constelação e vou. Se no meio do É caminho isso aí. eu um continente, ou se no meio do caminho eu tenho um maremoto que me vira para quanto é lado, quando assenta, o que eu faço? A primeira coisa, eu olho para cima e cadê a constelação? Então, é ter esse norte, ter essa direção, ter esse caminho. Então, quando a gente pensa sobre o que é realizar, eu acho que é um pouco sobre. É engraçado porque pode ser tão plural, né? Sabe lá Deus o que as pessoas estão pensando na vida e quais são as possibilidades que tem aqui. Sim. Mas eu acho que é um lugar de mostrar caminho para as pessoas. Sim. E isso é E eu importante. fico muito. Mostrar caminho é porque você não é o caminho, você mostra o caminho. Então ajude, mas não Sim, faça. Tomar cuidado para não ter um trabalho às vezes meio assistencialista, de sim. querer, porque você tem que dotar a pessoa com a capacidade de fazer, né? Então aquela coisa que a gente fala sobre dar o peixe e ensinar a pescar, é entender que em algum momento você está ensinando para que essa pessoa pesque. Você não vai ficar dando peixe para ela a vida inteira. É. Eu fiquei muito emocionada com essa estrela nessa casa, assim, porque tem duas coisas que agora eu tô começando a falar para as pessoas, né? Assim, para as pessoas mais próximas, claro. Quando elas me perguntam, principalmente como eu tô nessa quarentena e tudo mais. Essa estrela aí, ela tem dois grandes recados, né, de como atender esse chamado. O primeiro deles é completamente despida de qualquer coisa, assim. Entregue, 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 muito entregue, assim. Muito entregue, né? Muito vulnerável, muito de peito aberto, muito. Eu tenho falado muito isso, assim, sobre o IPFEM e sobre a feminologia, né? Como essas minhas travessias, elas me contam o que elas querem, Sim. né? E eu vou nessa coragem, assim, de não precisar usar roupa nenhuma, de não precisar ter proteção nenhuma, de não precisar ter armadura nenhuma, sabe? Código nenhum, enfim, eu só vou, né? Porque a segunda coisa, o segundo recado dessa estrela para mim nessa casa
é muito esse lugar do espiritual. É assim, tem guiança. Tem guiança. Olha para cima, tipo, encontra a tua guiança, dá o nome que você quiser, mas tem guarda levantada, tem estrela que brilha, tem guiança espiritual, sim. E o espiritual, ele é tão forte na minha vida, tão Não forte. precisa nem para a outra carta que eu tenho aqui que eu tirei do doutorado. Só para criar uma Então tensão, fala. galera. Então fala. Não, eu queria dizer isso, assim, que para mim isso está tão nomeado hoje em dia e eu já estou começando a falar tanto sobre isso, né? Sobre o meu processo e tudo, principalmente na quarentena, assim, como essa guiança, com alfabeto religioso ou sem, como essa guiança é forte, impressionante, assim, quando você dá espaço para ela, é um negócio impressionante. Assim, fiquei bem emocionada com essa estrela. E aí você falou religioso, eu vou trocar o religioso por espiritual, só Uhum. porque as pessoas acham que espiritual é sempre alguma coisa meio bruxa, xamânica, intergaláctica. O espiritual Quântico. basta você ir para além da matéria, para entender que Ah, existe, né, uma outra camada. Né? Então, a gente isso. fica muito claro, mas para quem está ouvindo, talvez não seja uma coisa tão lógica assim, Boa, que é boa. esse lugar de o que é espiritual na vida? Espiritual na vida é o que está para além do tangível, além do material, além do lógico. Existe uma coisa que a gente não entende, tem camadas, né? Então, às vezes eu conheço pessoas que não acreditam em nada, acho que tudo vai morrer, vai virar comida para minhoca e tudo bem, mas são pessoas extremamente caridosas, pessoas que estendem a mão para quem precisar, que fazem vai distribuir sopa na rua, né? Então, não Uhum. estamos fazendo isso, né? Mas se São fosse, acessíveis, têm disponibilidade, né? a pessoa faz simplesmente porque ela acha que é certo, ponto. Ela não está fazendo isso porque Deus vai olhar para mim e vai achar assim, nossa, essa pessoa é especial. Não. Isso. E isso é espiritual. Ainda Sim. que a pessoa não se conecte conscientemente com uma espiritualidade. Porque ela sabe que é o que cabe, o que é correto. Né? É Sim. aquilo que a alma pede. Então, quando a gente ouve essa alma, a gente está realizando o nosso trabalho espiritual de alguma maneira. Sim. Sem dúvida. O que saiu no Lenormand aí? No Lenormand é a carta dos caminhos. Então, a carta dos caminhos... não, o que eu falei do espiritual ainda é a outra carta extra que eu tirei lá, mas Uhum. a carta dos caminhos é legal porque, assim, no Lenormand clássico, você vai dizer que são os caminhos que bifurcam. Você precisa... Tem o meu bifurca em 3. Isso mesmo. Né? Então, é uma direção. A escola brasileira fala só de caminhos abertos, mas fala exatamente a coisa da tomar uma direção. Então, essa estrela, Uhum. preparar essa pessoa para qual é a direção que leva para essa estrela. É. Porque, às vezes, o trabalho aqui é exatamente isso. Bifurca em 2, perdão. Uhum. Então, quando a gente fala sobre as pessoas que estão meio perdidas, né? Então, você todo trabalho assistencial é porque tem alguém que está meio desnorteado de alguma maneira. Né? A gente pode pensar nas diversas causas, sempre vai ter esse lugar de uma desorientação. E nesse lugar de desorientação, é fazer com que essa pessoa enxergue qual é a sua estrela, qual é a direção, qual é o caminho que eu preciso tomar. Uhum. Muito bom. Ai, muito bom. Para mim, seu Marcelo, como atender esse chamado? Me sai um pendurado. E aí é muito interessante, assim, né? Porque a hora que eu olhei esse pendurado, obviamente veio muito esse lugar da rendição, né? Não tenta brigar, né? Não tenta lutar contra isso, não tenta nada, tipo, só, Uhum. né? Se rende a isso e fica. Gosto muito dessa imagem do Waite que tem esse halo, né? Essa luz em volta da cabeça dele. Gosto bastante desse lugar, assim. E a maneira como me parece que de alguma forma essa pessoa, mesmo numa posição que parece tão desconfortável como estar pendurada, né, pelo pé direito e tal, o quanto ela mantém uma postura e talvez tenta encontrar um lugar de um pouco menos desconfortável
dentro talvez do desconforto ou dentro desse lugar onde ela foi colocada, né? Porque tem alguma coisa maior que... Ela fica nessa posição com uma certa dignidade, né? Isso, exatamente. E opera esse movimento também de consciência, né? De olhar e de tudo mais. E aí, a hora que eu olho, né, o caminho, me parece que quem escolheu o meu jogo já foi chamado, mas está resistindo, sabe? O chamado está posto, assim, é, sabe o que já tem dentro, tem a capacidade para dar, já sabe ou já começou a fazer algum tipo de, né, a natureza desse chamado a ensaiar um pouco esse namoro com mudar o trabalho, por exemplo, mas o recurso que precisa trazer é efetivamente pegar essa missão, né, e ir com esse pajem de espadas e parar de se debater, assim, e parar de lutar contra, parar de fingir que não tá ouvindo, né? Porque tem isso também, né? Tem gente que finge que não tá ouvindo, né? Para não ter que tomar a decisão, ou acha que não é para agora, ou acha que... e a quarentena tá falando muito sobre isso, né? Não é mais para depois. No caso, é agora, né? Então, o que não tem que ficar, o que não tem que se estabelecer, o que não tem que continuar, é agora que a gente vai empreender as movimentações. Então, me parece que quem escolheu o meu jogo está se debatendo. E não deveria, né? Abraça e vamos, né? Segura na mão de Deus e vai. Verdade. É bem por aí. Você quer Pode ser completar divertido alguma como esses coisa? jogos conversam, né? Não só a sequência das cartas, né? Aí, a sequência que ele está criando uma história. Ok. Mas como do lado de cá e do lado daí, também tem uma coisa meio de mão dada, né? Uhum, total, 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 porque assim, é como se para quem escolheu o seu jogo, já tá posto o recado de que, olha, tem guiança, né? Vai que tem, assim, e tá tudo bem, e tem uma fluidez, eu sinto, assim, um pouco maior, né? Olhando para copas, né, com a estrela, e tem um pedido da decisão e tudo mais. Aqui, me parece que tem uma dor mesmo, né, acontecendo, me parece que tem alguma coisa se debatendo. E aí, eu só quero, então, já fazer a ponte com a Lô, a gente estava montando as casas do jogo. Sua voz sumiu? Minha voz sumiu? Voltou? Não. Não? Então vamos tirar o fone e ver se volta. Tô? Fala. Voltou? Tá me Voltou. ouvindo? Tá Isso. bom. Então, já vou fazer a ponte com a carta que pulou, porque quando a gente estava montando a mesa, me vinha muito a casa do conselho, né? A famosa casa do conselho. Então, tá bom, qual é o conselho para essa pessoa fazer tudo isso, etc, etc, etc. E daí eu falei, não, acho que, né, como atender esse chamado já dá conta do conselho, né? Só que pulou uma carta, e aí eu abri o jogo inteiro e virei a carta para pôr no cantinho. Então, eu vou pedir para você tirar mais uma, como conselho, porque a carta que pulou, e quando a gente lê esse pendurado, né, provavelmente essa pessoa está se debatendo e tudo mais, a carta que pulou para mim foi a torre. Então, foi ela que disse, eu vou participar desse jogo sim ou sim, né? E se eu provavelmente olho para alguém que está se debatendo, provavelmente essa pessoa está tentando segurar a torre, né? Está tentando segurar esse tijolo, está falando, mas eu gosto tanto desse tijolo, eu vou levar este tijolo para a minha nova vida. Tipo, larga essa merda, sabe? Deixa essa crença para trás, deixa essa pessoa para trás, deixa esse país para trás. Larga isso e anda, né? Assim, tipo, levanta-te e anda, um negócio meio... E aí, a hora que eu olhei essa torre, eu falei, nossa, é só deixar cair, né? Se rende e deixa cair, porque dentro da torre tem a estrela, né? Se a gente for parar para pensar. Então, fiquei até com Eu tenho calor. uma aluna que uma vez perguntou, né? Que eu falando da torre que desmorona, você deixa para trás. Ela assim, mas não dá para levar um tijolinho? Eu falei assim, cara, esse parece filme da múmia, né? Que a pessoa pegou um artefato na pirâmide.
cara falou, não mexe em nada, mas ela pega o pedacinho da areia, ou pega um negócio, assim, uma areia, coloca no bolso, e aí depois ela vai ser perseguida. É isso. Então, deixa. Por Tutankhamon, né? Deixa lá, não leva nada. E é isso. Isso. E a quarentena está muito nesse lugar, né? Porque a quarentena é uma grande torre caindo, né? Assim, nas nossas vidas, sabe? Uma puta torre gigantesca. Então, fala, me mostra. Conselho do lado de cá é um pajem de ouros. Gosto. Então, é a própria carta do aprendiz. Sim. Então, se for pensar que eu já tenho, é um 9 de copas, né? Então, eu já tenho esse meu amparo emocional, mas eu preciso, de repente, saber como trabalhar isso, como canalizar. Então, se eu tenho 9 taças, mas eu preciso saber como equilibrar isso numa bandeja, se eu sou um garçom. Essas metáforas que eu invento de última hora são ótimas, mas é isso, né? Então, assim, como é que eu trago isso para o concreto? Qual faz falar da minha emoção, do meu sentimento, do meu equilíbrio, mas ouros, tá, mas Nelson Rodrigues, lá, a vida como ela é. Como é que eu faço isso? Então, eu preciso aprender, preciso como canalizar isso, preciso efetivamente começar a construir. E o legal do pajem, e a gente, eu acho que tem repetido isso nas últimas conversas nossas, é começar sabendo que talvez você acerte de primeira, mas isso é muito pouco provável. Nossa, é muito isso. E essa capacidade de aterrar, né, e de entender também o tempo das coisas. Então, quando se fala de ouros, a gente também fala muito sobre isso, né? A capacidade que eu tenho de aterrar alguma coisa e plantar alguma coisa nessa terra, né? Assim, posso plantar certo, posso plantar errado, né? Tem esses aprendizados. Assim. Temos aqui, né? Temos. Uma coisa que eu tirei aqui a mais é porque estava falando com você antes da gente começar, né? Ontem eu recebi um oráculo que eu acabei de comprar, né? Então eu comprei no final de semana, chegou ontem, eu já abri, já fico agora experimentando para tudo, né? Então vamos tirar a carta para ver o que elas falam. Eu ainda não tenho domínio sobre esse alfabeto aqui, mas aí eu resolvi tirar um conselho, né? O oráculo que é o Angels and Ancestors. Então, e aí o Kyle, que é a pessoa que faz isso aqui, ele tem outros vários também, que ele tem muito essa vibe dos anjos, né? Então, o que os anjos falam com você, parará, coisa e tal. Que mensagens são essas que estão vindo dos anjos? E é legal que você falou muito da questão da espiritualidade no meu jogo, e aí a carta que saiu para mim foi o grande professor, que tem esse cabelo, já viu esse cara em algum lugar? Talvez eu conheça esse estereótipo ocidentalizado. Talvez. Mas essa figura que fala exatamente sobre você cresce através de uma experiência espiritual. Então, o que ele diz é que existe todo um processo de... volta lá para o eremita, né? Você se conhece e, a partir do momento que você se conhece, você pode fazer mais pelo outro. E também fala sobre simplicidade, né? Então, não queira montar um império, né? Vai pelo simples, vai por um passo de cada vez, baby steps, né? Então, já que estamos aqui sobre atender o chamado, está nesse processo ainda supostamente embrionário, é isso. Vai de pouquinho, vai crescendo, vai na simplicidade, e quando você vê, você já, de repente já conseguiu fazer uma coisa que é grandiosa. Quando eu escolhi uma carta para você, veio a carta do druida. Olha só que bonito isso aqui. Muito lindo. E é bacana, né? Porque o druida... Tudo saindo para mim, né? Os velhos, já percebeu, né? Que os velhos estão tudo saindo para mim, né? Pois é. E aí, o druida, a gente fala, a própria, também a palavra druida, né? O nome druida vem do carvalho. Então, aquela carta da robustez, né? Então, quando... você até falou assim, se joga, se entrega e tudo mais, né? Então, a palavra-chave aqui é hold the space, né? Então, sustente o espaço, né? Mantenha esse espaço. Então, é bem forte isso. E quando você olha lá no manual que ele fala a respeito do druida, é esse passo de cada vez também, né? Que ele fala assim,
controle a sua ansiedade, controle esses 1000 pensamentos. Então, a terra, né? Então, da mesma maneira que o carvalho ele cria essa base robusta, seja também você essa robustez para se expressar no mundo. O druida combina muito com a imagem do eremita, inclusive, né? Que é Então, o arquétipo da sabedoria do homem sábio, né? Então, está falando desse exatamente. lugar. Bom, para me despedir, eu gostaria de ler, tudo para mim, enfim, tem umas coisas que eu trago muito para o oracular, né? Então, eu estou lendo muito essa autora chamada Riane Leão. Esse é um livro dela de poesias, né? Jamais peço desculpas por me derramar, poemas de temporal e mansidão. E o primeiro dela, né, é o Tudo Nela Brilha e Queima. É a E própria aí eu estrela esse abri... título, né? O quê? É a própria estrela esse título. Nossa, não, essa mulher é um negócio impressionante, assim. Ela tem um perfil no Instagram chamado Onde Jaz Meu Coração, e o jazz é tipo jazz, assim, com 2 Zs, né? É bem legal, assim. E aí eu abri uma página, eu conectei, né, com as pessoas que vão assistir a gente, eu abri uma página e eu queria ler. Então ela diz assim, e a gente está falando sobre, enfim, tomadas de decisão e chamados sociais, né, sobre se conhecer e tudo, acho que tudo hoje girou em torno disso, né? Olha o que saiu. Aí eu estava até, enquanto falava com você, marquei até com post-it para não perder. Você me diz que é preciso se entregar visceralmente. Eu te digo que é preciso derrubar portas, chacoalhar árvores, tremer vidraças, balançar folhas, refrescar contornos, soprar flores, conhecer sozinha a própria potência de destruição e de amor, se aprofundar em seus excessos, saber bem de si, oferecer o mais bonito, para optar por onde ficar, para optar por onde cair. Muito bonita, né? É. E assim nos despedimos. Obrigada, meu amor, por mais essa. Amo você. Beijo grande. Para quem está acompanhando a Beijo. gente, obrigado. Comentem, compartilhem. Acho legal isso, né? Então, bem blogueirinho, né? Tipo, aperta aqui o sininho. Não sei lá se tem um sininho, mas enfim. É legal. E tem umas pessoas que têm sido bacana, né? Tipo assim, puxa, eu assisti e eu indiquei para uma pessoa, né? Então, nos vídeos passados, né? Assim, nossa, é legal, né? Então, se isso toca em você, é fantástico. E se você acha que isso pode tocar uma outra pessoa que você conheça, manda para ela, né? Então, é dessa maneira que a gente vai meio que ampliando essa trama, né? E vai trazendo mais gente para esse lugar de entendimento, de acolhimento, é isso, né? Então, é da A maneira que a gente multidão, também a multidão trabalha, se faz né? de um. Eu não te ouvi, fala. Não, eu ia dizer que eu estava dizendo que a multidão se faz de um. É isso, né? Então, É. a gente vai construindo aqui esse caminho, né? Que não é um caminho só meu, não é um caminho só da Ana, mas em algum momento a gente se encontra, em algum momento a gente se separa, e é isso, né? O importante é essa vida, essa grande arte dos encontros, né? Muito bem, embora haja tanto desencontro pela vida, acho que é Vinícius, né? Essa junção de coisas. Muito bonito, Má. Obrigada, viu? Um beijo. É.